Toca Livros e Grupo Editorial Universo dos Livros apresentam O Menino que Acreditava em Milagres, de John O'Leary, com Cíntia de Tibério. Narrado por Giovanni Venturini. Para minha esposa Beth. Na noite em que nos conhecemos, você teve a coragem de pegar minha mão e me levar para dançar. Desde então, dançamos juntos por meio da amizade, do namoro, do casamento, da paternidade, dos desafios, das alegrias e da vida. Obrigado por estar sempre me incentivando, por ser uma mãe maravilhosa, uma esposa incrível e minha melhor amiga. Amo você. Introdução. Entusiasmo. A arma mais poderosa do mundo é a alma humana entusiasmada. Marechal Ferdinand Foch. Sim. Era uma resposta simples. E não era a que ele esperava. Eu estava em Xangai diante de um auditório lotado e tinha acabado de compartilhar a história da minha vida. Na hora anterior, durante a minha palestra, descrevi o dia em que, quando criança, sofri queimaduras terríveis. Os meses que fiquei no hospital e os diversos desafios que enfrentei depois disso. Foi uma experiência devastadora, transformadora e trágica. Então, um homem fez uma pergunta para a qual a resposta parecia óbvia. Ele me perguntou se eu faria tudo de novo caso pudesse voltar no tempo, ou seja, se pudesse voltar aquele sábado de manhã, aquele momento quando peguei a gasolina e me queimei. Se repetiria o que fiz. Olhei para ele, pensei por um momento e respondi com sinceridade. Sim. Ele ficou olhando para mim, confuso. Você realmente escolheria quase morrer? Ter 100% do corpo queimado? Realmente optaria por uma desesperada batalha pela vida? Por passar 5 meses no hospital e manter apenas as funções básicas durante outros 8 meses depois disso? E de verdade, escolheria passar pela vida com cicatrizes por todo o corpo, sem alguns dedos e recebendo olhares e comentários sussurrados todos os dias da sua vida? Sim. E vou lhe dizer o porquê. O incêndio foi devastador, quase me matou e certamente deu início a desafios que eu enfrentaria por toda a vida. Mas também foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Então, por mais que seja verdade que se eu não tivesse me queimado, todas as dificuldades decorrentes do incêndio estariam eliminadas, também é verdade que eu abriria mão de tudo o que conquistei por causa disso. Veja, tudo de bom e de valioso em minha vida hoje surgiu por conta da tragédia daquelas chamas. Quando criança, no meio das dolorosas cinzas da recuperação, moldei meu caráter e minha audácia, minha compaixão, minha fé e motivação. Tudo isso levou-me a uma clara perspectiva do que realmente importa e a uma visão mais concreta do que é possível. Por conta do incêndio, não considero nada como garantido, sou grato por todos os dias e tenho certeza de que o melhor está sempre por vir. O incêndio fez com que minha comunidade escolar amadurecesse. Transformou crianças em colegas de classe compassivos e dispostos a ajudar seu colega que, naquele momento, passara a ter algumas necessidades especiais. Depois, orientou minha escolha de universidade, que gerou o fortuito encontro com uma linda moça chamada Beth, que levou a 4 filhos. Hoje, vivo uma vida incrível, radicalmente inspiradora. Uma vida radicalmente inspiradora significa que você aceita as lições do passado, engaja-se ativamente no milagre de cada momento e abre espaço às ilimitadas possibilidades do amanhã. No entanto, isso não significa uma existência livre de dor e de erros. Longe disso. Uma vida radicalmente inspiradora significa que você tem a capacidade de aprender com os erros do passado, superar os desafios pessoais e prosperar na vida, independentemente das circunstâncias. Eu não estaria vivendo uma vida radicalmente inspiradora se não tivesse me queimado naquele incêndio. Se tenho cicatrizes? Pode apostar. Elas cobrem todo o meu corpo. Se perdi meus dedos? Sim. Foi devastador para minha família? Sem a menor dúvida. Mas superamos. Não é mais algo que nos define de maneira negativa. De fato, tornamo-nos significativamente melhores por conta do que aconteceu. E não estamos sozinhos. Todos enfrentamos incêndios na vida, todos nos queimamos.
Todos enfrentamos momentos em que tudo na vida parece estar indo conforme planejado. Filhos saudáveis, sucesso profissional, sonhos se realizando e de repente, bum! Uma explosão. A vida muda completamente. Talvez o seu momento tenha sido um diagnóstico indesejado, um filho doente, um negócio que deu errado. Qualquer que seja a causa, toda a sua vida se desestabiliza. Eu chamo esses momentos de pontos de inflexão. São momentos específicos que mudam tudo o que acontece depois. Em um instante, as trajetórias da vida, dos negócios e dos relacionamentos são alteradas. Também há cenários positivos. Quando surge um novo relacionamento, uma incrível proposta de trabalho, uma nova perspectiva da vida. Mais importante que o ponto de inflexão em si é a maneira como você escolhe reagir a ele. Se esse momento vai impactar sua vida de maneira positiva ou negativa, no fim é uma escolha. É uma escolha sua. Essas escolhas se somam na vida que você vive hoje. E essas escolhas determinam a vida que você vai viver amanhã. Escrevi este livro para ajudá-lo a despertar para o fato de que você tem uma vida para viver, uma oportunidade para fazer a diferença e um legado para assinar. Quer sua história de vida seja épica para celebrar, quer seja uma tragédia para lamentar, isso tem pouco a ver com os eventos nela ocorridos e muito mais com a maneira como você responde a eles. A partir de agora, nada mais de sonambulismo, nada mais de vida acidental. Este livro vai lembrá-lo de que nem sempre você pode escolher o caminho da vida, mas sempre pode escolher a maneira como vai caminhar por ele. Vai inspirá-lo a assumir as rédeas e o poder sobre suas escolhas diárias, e a reconhecer o valor da sua história pessoal e da força da sua motivação interna. Vai libertá-lo para dizer sim para as adversidades passadas, sim para as possibilidades futuras, e sim para o despertar do milagroso presente de cada momento. E vai fazê-lo iniciar uma vida absolutamente inspiradora. Então, se eu faria de novo? Sim. E à medida que seguir ouvindo, entenderá meus motivos e concordará que você também faria tudo de novo. À sua frente há fogo e água. Qualquer um que escolha, basta esticar a mão. À sua frente estão a vida e a morte. Qualquer um que escolha, lhe será dado. Eclesiástico 200 a.C. 1. Você quer morrer? Viver não significa evitar a morte. Trata-se de escolher viver de verdade. As enfermeiras estão agitadas. Continuam me dizendo que está tudo bem, que eu vou ficar bem. Dizem que vão ficar comigo e que não há motivo para ter medo. Então, por que não param de correr à minha volta? Por que parecem em pânico? Por que continuam me cutucando e cochichando? Eu as via me rodeando afobadas. Então olhei para baixo para o meu corpo e não parecia comigo. Olhei para as minhas mãos, mas não pareciam as minhas mãos. Olhei para os restos do abrigo verde e para o tênis que usava, e eles tinham se tornado uma única coisa com meus braços e minhas pernas. A dor era intensa. O incêndio daquela manhã havia modificado tudo. Tudo. Uma enfermeira disse mais uma vez que tudo ficaria bem, e eu sabia que ela estava errada. Eu realmente tinha estragado tudo naquele dia. Naquele dia, explodi a garagem de meus pais. Eu não queria. Nem foi minha culpa, na verdade. É que um pouco antes, na mesma semana, eu tinha visto uns meninos maiores da vizinhança brincando com fogo. Eles jogaram um pouco de gasolina na calçada, afastaram-se, e um dos garotos grandes do 7º ano acendeu o fósforo. A poça ganhou vida. Era incrível. E eu achei que se eles podiam fazer aquilo sem dificuldades, eu também poderia. Então, naquela manhã, como meus pais não estavam em casa, fui até a garagem. Coloquei fogo em um pequeno pedaço de papelão no fogão, fui até o galão de 20 litros de gasolina e virei-o para derrubar um pouco sobre o pedaço de papel. Assim como os outros garotos, só queria ver as chamas dançar. Mas o grande galão vermelho era muito pesado para que eu levantasse. Então, coloquei o pedaço de papel no chão da garagem. Ajoelhei-me, agarrei o galão
e cuidadosamente virei-o na direção da chama. Esperei para que o líquido caísse, e isso nunca aconteceu. Minha próxima lembrança é de um forte barulho. A explosão lançou-me contra a parede do outro lado da garagem. Meus ouvidos zumbiam, meu corpo doía. Minhas roupas estavam encharcadas de gasolina. Eu estava em chamas. Eu estava em chamas. Sentia-me tonto, tudo à minha volta estava em chamas. A única maneira de sair da garagem era cruzar as labaredas. Sim, eu me lembro de que me ensinaram a parar, deitar, rolar. Mas eu estava tão assustado. Sentia tanta dor. Precisava que alguém me salvasse. Então, comecei a correr. Corri pelas labaredas. Subi 2 degraus e abri a porta de casa. Corri me debatendo e gritando para dentro. Fui até as escadas sem saber muito bem o que fazer, gritando para que alguém, qualquer pessoa, me ajudasse. Fiquei no hall da entrada gritando. Eu continuava queimando. 2 de minhas irmãs desceram as escadas. Elas olharam para mim, cobriram o rosto e gritaram de pavor. Então, vi meu irmão mais velho, Jim. Ele correu na minha direção, pegou o capacho da entrada e começou a bater em mim com ele. Ele ficou batendo com aquele capacho até que me jogou no chão, me enrolou no tapete e me levou para fora. O fogo tinha se apagado, mas o estrago já estava feito. Alguns minutos depois, a ambulância desceu a rua com as sirenes ligadas. Tentei correr em sua direção, mas minhas pernas mal se moviam. Então fui mancando, nu. Minhas roupas e pele haviam se queimado. Eu esperava que ninguém me visse. Estava envergonhado, assustado. Tinha frio. Só queria entrar. Saltei para dentro da ambulância e Jim estava logo atrás de mim, pronto para entrar também. Sinto muito, você não pode vir, disse o paramédico enquanto fechava as portas. Jim tentou argumentar, explicou que éramos irmãos, mas o homem repetiu: sinto muito, e fechou a outra porta. A ambulância partiu. Pela janela traseira vi meu irmão e minhas 2 irmãs paradas no jardim de casa e a fumaça que subia atrás deles. Fomos embora. Tudo isso aconteceu nessa manhã. Agora, estou em uma sala de emergência. Tudo mudou. Sinto-me desesperadamente só. Então ouço uma voz no corredor. Mãe! Finalmente! Ela sempre faz as coisas melhorarem. Sei que vai poder ajeitar isso. Ouço seus passos. Vejo a cortina em volta da minha cama se abrir. Ela vem para o meu lado, pega minha mão queimada nas suas e delicadamente acaricia a minha cabeça careca e em carne viva. Oi, querido. Ela diz com um sorriso no rosto. Olho para minha mãe. Lágrimas que eu nem percebi estar segurando começam a escorrer pelo meu rosto. Mãe, eu disse com a voz trêmula. Eu vou morrer? Sei que isso é horrível, e eu queria tanto o seu caloroso incentivo. Queria que ela mandasse meu medo embora. Queria ser abraçado e reconfortado com esperança e força. Queria que ela me beijasse como só as mães sabem fazer. Esperei pela promessa dela de que cuidaria de tudo. Ela sempre resolve tudo. Sempre. Minha mãe gentilmente apertou minha mão entre as suas. Olhou dentro dos meus olhos. Organizou seus pensamentos e disse: Você quer morrer, John? A escolha é sua, não minha. 3 verões antes do incêndio, eu estava na piscina do bairro. Era uma tarde de verão do centro-oeste perfeita para nadar. Muita umidade, um calor absurdo, absolutamente perfeita. A água estava cheia de crianças e o deck lotado de pais. Faltavam algumas semanas para eu completar 7 anos. Estava aprendendo a nadar e adorava minha recém-descoberta independência. Isso mesmo, nada de boias para mim. Mas o excesso de confiança pode ser um risco fatal. Foi isso que me fez chegar perto demais da parte funda da piscina. Minha cabeça estava para fora da água enquanto eu tocava o fundo da piscina com os pés e pegava impulso. E de repente, escorreguei. O piso escorregadio logo me levou para a parte mais funda. Não havia nada sob meus pés. Era fundo.
Eu estava afundando. Cheguei até o fundo. Nem mesmo tentei mover braços e pernas. Não sei ao certo se eu sabia que isso seria inútil ou se sabia que alguém viria me resgatar. Mas simplesmente fui parar no fundo da piscina, olhando para cima, aguardando, esperançoso, ansioso, seguro. Então, a água sobre mim se abriu e uma pessoa rapidamente me pegou e me levou até a superfície e até a borda, tirando-me da água. Era minha mãe. Ela tinha pulado na piscina de roupa. Salvou a minha vida naquele dia. Ela me secou, enrolou-se em uma toalha, deu-me um picolé, tirou o relógio encharcado e seguiu em frente. Naquele dia, e em inúmeras outras situações, ela mostrou que sempre estaria ao meu lado. Sempre me salvaria. Eu só precisava estender a mão e ela a pegaria. Assim, no dia em que me queimei, enquanto ela segurava minha mão e eu perguntei se ficaria bem, já sabia o que ela faria e que palavras diria. Querido, você está bem. Vai voltar para casa ainda hoje? Se for corajoso, compre um milkshake no caminho de volta. Agora você só precisa decidir se quer de chocolate ou de baunilha. Eu queria a promessa do milkshake. Em vez disso, o que recebi foi: Você quer morrer, John? A escolha é sua, não minha. Espera aí. O quê? Que tipo de pergunta é essa para se fazer a um garotinho na sala de emergência do hospital? Afundar ou nadar? Você pode estar pensando que minha mãe é a pessoa mais fria e insensível de todos os tempos. Não vou discutir esse ponto com ninguém. Quero dizer, quem não oferece a seu filho pequeno, morrendo na cama do hospital, um pouco de amor e incentivo? Que tipo de mulher pode ser tão indiferente e distante? Ela não sabia que aquele pobre garotinho só queria um pouco de esperança? Mas era disso que eu precisava? Porque olhando agora, foi exatamente isso que ela me deu. Eu me lembro de olhar para ela e responder: Eu não quero morrer. Quero viver. Então, John, ela respondeu, precisa lutar como nunca lutou antes. Precisa pegar na mão de Deus, porque terá de fazer essa jornada com Ele. Siga em frente com toda a força que tiver. Seu pai e eu estaremos com você em todos os passos do caminho. Mas, John, me escute. Você vai ter de lutar. Você vai ter de lutar. Antes daquele dia, eu era um típico garotinho de 9 anos. Fugia das responsabilidades e não assumia meus atos, e menos ainda suas consequências. Limpava o meu quarto porque tinha de fazê-lo. Fazia a lição de casa porque me obrigavam. Ia para a igreja porque me mandavam ir. Meus pais estavam no comando. Eu só seguia. Eles me davam tudo de que eu precisava e eu alegremente aceitava. Eu estava um pouco no meu direito. Era o quarto filho de pais que se amavam e que também amavam seus 6 filhos. Eu vivia em uma bela casa. Meu pai trabalhava e minha mãe ficava em casa. Nosso bairro era seguro. Eu frequentava uma ótima escola. Íamos à igreja aos domingos, comíamos panquecas de mirtilo depois do culto, e à noite, frango frito na casa da vovó. Tínhamos até um Golden Retriever. Tínhamos tudo. A vida era perfeita. E de repente, tudo mudou. Sempre muda. Quando a vida muda dessa maneira, podemos implorar e suplicar para que tudo volte a ser como era, sentindo-se com direito àquela realidade. Você espera que alguém pegue uma varinha mágica e faça as coisas voltarem ao normal, voltarem ao que a vida costumava ser. Ou podemos ficar firmes, reconhecer que é hora de seguir em frente e aceitar a total responsabilidade e propriedade sobre a nossa vida. Seja dono da sua vida, John. Lute por ela. A escolha é sua, não minha. A resposta de minha mãe exigia que eu me apropriasse da minha vida. Nada de seguir sentindo-se com direitos sem assumir responsabilidades. Ela me deu a verdade. Hoje, refletindo sobre isso, vejo que a pergunta da minha mãe foi um ponto de inflexão. Um momento que mudou tudo o que veio a seguir. Naquele dia, no momento mais importante, eu estava à beira do abismo da morte. Minha mãe,
corajosamente foi até lá e olhou para ele comigo. Não demoraria muito para eu desistir, abrir mão e cair naquele abismo. Mas havia um caminho alternativo. Um caminho para seguir em frente. E ela apontou para o outro lado. Na outra direção havia uma enorme montanha. Parecia impossível escalá-la, mas ela disse que eu poderia fazê-lo. Que eu poderia dar as costas para o abismo e caminhar a passos pequenos e desordenados, subir a montanha e voltar a viver. Todos podemos fazer tal escolha. Escolhemos seguir a vida de maneira vibrante, absorvendo, aceitando e celebrando o que ela nos dá, ou escolhemos fazer o contrário. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Temos uma vida. Escolhemos viver. Ou escolhemos morrer. Você quer morrer? De acordo com todas as previsões, eu não deveria ter sobrevivido ao incêndio. Depois de lutar diversos minutos contra as chamas que queimavam meu corpo, queimei 100% dele. E 87% das minhas queimaduras eram de 3º grau. O pior tipo. Eram queimaduras profundas que atingiam as 3 camadas de pele, o músculo e até os ossos em alguns pontos. Pele queimada nunca cresce de novo sem doação de pele. E ironicamente, a doação deve vir do próprio paciente. Como toda a minha pele havia sido queimada, a única área de doação possível era o couro cabeludo. Praticamente uma tarefa impossível. Além disso, meus pulmões haviam se danificado por conta da inalação da fumaça. Controlar a temperatura central do meu corpo era difícil sem pele. Além das prováveis infecções. A situação era extraordinariamente terrível. Atualmente, o coeficiente de mortalidade para pacientes de queimaduras é calculado tomando-se a porcentagem queimada do corpo mais a idade do paciente. Então, para mim, quase 3 décadas antes de muitos avanços em tratamentos de queimaduras, a matemática indicava 100% do corpo queimado, mais 9 anos de idade, é igual a absolutamente nenhuma chance de sobrevivência. O incêndio tinha sido uma sentença de morte. Minha mãe não sabia disso tudo quando foi me ver na cama do hospital naquela manhã. Não sabia muito sobre como o fogo tinha começado, sobre o tratamento de queimaduras ou sobre o que viria a seguir. Ela não sabia, naquele momento, como seria a agonia de ir para a cama naquela noite sem saber se seu filho acordaria no dia seguinte. Ela nunca imaginou ficar andando de um lado para o outro pelos corredores do hospital durante a noite, chorando sozinha pelos cantos mais escuros, ou aguentar as horas de agonizante espera enquanto o seu filho passava por dúzias de cirurgias e tinha a vida por um fio. Tudo o que ela sabia, que todos sabíamos, era que a luta tinha começado. Agora, sinto-me obrigado a compartilhar um segredo e uma boa notícia antes de seguirmos adiante. Alerta de desmancha-prazeres. Não ouça a próxima frase se quiser se surpreender com o final do audiolivro. O garoto sobrevive. Sim, por mais que esses momentos descritivos do hospital sejam muito fortes, o pior pesadelo de um pai ou de uma mãe, o livro tem um final feliz. É claro, caso contrário, você não estaria lendo essas palavras. Mas não foi por acaso. Eu acredito na força da oração, e sei que milhares de preces foram feitas para mim naquela noite, e a cada dia durante os 5 meses seguintes que passei no hospital. Mas eu também acredito que apenas a prece não é algo para mudar a vontade de Deus, e sim para informar e inspirar os próximos passos do indivíduo a quem a prece é oferecida. Eu sobrevivi por contas de ações e incentivos de pessoas notáveis que estiveram ao meu lado a cada passo, empurrando-me para a luta, implorando para que eu acreditasse e empoderando-me para que eu pudesse assumir as rédeas da minha vida. E o garotinho prestes a morrer, hoje está plenamente vivo. Hoje, tenho um casamento feliz há 12 anos. Minha esposa, Beth, e eu temos um casamento forte e 4 filhos saudáveis, lindos e muitas vezes indisciplinados. 3 garotos e uma garota. Vivemos em um idílico bairro, participamos ativamente da igreja e vivemos uma vida incrível. E essa vida incrível é consequência da ousada pergunta: você quer morrer? Uma pergunta forte, que nos lembra de que temos o poder de escolher o caminho para seguir adiante.
Podemos não controlar tudo o que nos acontece, mas sempre controlamos a forma como respondemos ao que nos acontece. Obviamente, minha imprudente escolha de brincar com fogo foi um enorme ponto de inflexão. Fiz uma escolha simples, de criança. E em um momento, a minha vida e a vida de toda a minha família nunca mais foi a mesma. Não havia como voltar atrás. Mas esse não foi o único ponto de inflexão que enfrentamos. Incontáveis outros vieram na sequência. Momentos que mudaram tudo o que se seguiu. As escolhas que fizemos podiam levar a uma vida de esperança e possibilidades ou a uma vida de medos e arrependimentos. E todos tomamos essas decisões durante a vida. Espero conseguir abrir seus olhos, ajudá-lo a enxergar de verdade o caminho que escolhe trilhar, e para que você escolha um cheio de possibilidades. A primeira escolha que precisa fazer para iniciar uma vida verdadeiramente inspiradora é ser dono da sua vida. É deixar o que é garantido para trás e perceber que depende de você realizar as mudanças em sua vida. Pare de arranjar desculpas. É a sua vida. Você quer morrer? Não? Ótimo. Então haja como tal. Nada mais de acidentes. Um dos meus filmes favoritos é Gênio Indomável. Há uma cena muito forte, na qual um jovem aparentemente arrogante, impertinente, sabe tudo, está no meio de uma conversa séria com o seu terapeuta a respeito do passado. Então, o terapeuta acaba dizendo ao jovem: "Não é sua culpa. Não é sua culpa. Não é sua culpa." Essa cena dura é um momento central do filme. Aceitar a libertadora verdade contida em tais palavras beneficiaria enormemente a nossa vida. No entanto, meu incentivo foi um pouco diferente. Quando minha família e eu nos lembramos do incêndio que mudou a vida de todos nós, o descrevemos como o acidente do John, ou simplesmente o acidente. O termo acidente aparece mais de uma dúzia de vezes em um dos livros que meus pais escreveram, chamado Overwhelming Odds. Todas as adversidades. Tradução livre. Acidente. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O que você acha que acontece quando alguém vai com fogo até um galão de gasolina? Isso mesmo. Não é um acidente. É uma lei da natureza. É o resultado de levar um objeto em chamas para perto de um combustível altamente inflamável. Sim, eu era uma criança. Sim, eu não tinha a menor ideia do que poderia acontecer. E sim, eu certamente não esperava a estrondosa explosão que aconteceu. Mas chamar isso de acidente diminui a minha responsabilidade no evento. Quando minha mãe me disse que era minha escolha viver ou morrer, ela fez algo de vital importância. Ela me desafiou a assumir total responsabilidade não apenas pelo que tinha acontecido, mas mais importante, pelo que aconteceria depois. E esse foi um ponto de inflexão de extrema importância para mim. Eu tinha duas escolhas: assumir a responsabilidade pela minha recuperação e lutar para seguir adiante, ou acreditar que alguém me salvaria e eu me sairia bem de forma passiva. Minha mãe sabia que era questão de vida ou morte, que eu estava na beirada de um abismo, que se não assumisse o controle, iria cair. Sabia que não poderia fazer isso por mim. Entendia que eu precisava ser o responsável. A responsabilidade passa por um mau momento atualmente. Em que você pensa quando alguém fala de responsabilidade? Talvez pense em obrigações, cargas, um peso a carregar. Talvez pense em empresas que evitam suas responsabilidades, destroem a vida das pessoas e depois dão de ombros. Infelizmente, às vezes parece que vivemos em uma sociedade que adora abrir mão de suas responsabilidades e espera que outros apareçam para salvar o dia. Ah, mas a responsabilidade não apenas quer que você não recue na vida acidentalmente, mas também o libera para intencionalmente seguir adiante. Dá-lhe o poder de assumir as rédeas da sua vida. Pare de ignorar as coisas. Responsabilidade pessoal é pré-requisito para qualquer conquista valiosa. Muitos anos atrás, tive a sorte de ser convidado pela Starbucks Company,
uma empresa imobiliária fundada pelo oficial da Marinha e ex-quarterback do time Dallas Cowboys, Roger Staubach, para dar uma palestra motivacional sobre como superar desafios no mercado imobiliário. Nas 3 décadas seguintes, a empresa se tornou um incrível sucesso e Roger a vendeu por mais de 600 milhões de dólares em 2008. Eu fui até Dallas para falar para um grupo de líderes sêniores. Quando meu táxi parou no escritório principal, uma jovem que organizava o evento cumprimentou-me na porta. Sorri e conversamos enquanto íamos até o camarim, no qual eu me prepararia para subir ao palco. Por mais que eu tenha pesquisado a história da companhia e falado com diversos organizadores do evento, achei que deveria me arriscar e perguntar àquela mulher o que parecia mais crítico para o sucesso a longo prazo da empresa. Ela parou, enquanto me serviu uma xícara de café. Entregou-me o café e depois disse: "Bem, tem essa história que começou a circular por aqui." Ela explicou-me que Roger Staubach notoriamente sempre exigiu responsabilidade de todos os funcionários da empresa. Ele tinha aprendido a importância da responsabilidade como oficial da Marinha e, na prática, muitas vezes tinha visto a responsabilidade nos campos de futebol americano, de modo que ele sabia que era fundamental para a construção de um negócio, de uma vida. Ela explicou-me que ele incentivava cada funcionário a ter seu próprio negócio, apoiar-se e responsavelmente trabalhar sobre qualquer coisa que surgisse, fosse com clientes, fosse com integrantes da equipe. E nem sempre funcionou com facilidade. Um dia, não conseguindo dividir uma comissão de 16 mil dólares, 2 corretores foram falar com Staubach, cada um se achando merecedor de toda a comissão. E ficaram discutindo isso durante dias, até que entregaram os pontos e foram até o chefe para dizer que não eram capazes de resolver a situação e pedir a ele que resolvesse a questão. Staubach fez algumas perguntas. Agradeceu os 2 pelas respostas. Perguntou se eles conseguiam enxergar além de suas críticas, ver o lado do outro e chegar a um resultado que fosse bom para os 2. E eles não conseguiam. Perguntou se concordariam em dividir a comissão, reconhecendo que ambos haviam trabalhado substancialmente para que o negócio fosse fechado. Eles não conseguiam. Staubach levantou-se, apertou as mãos de ambos, agradeceu pelo trabalho e, por fim, pela generosidade. Pegou todo o dinheiro e doou para a caridade. Ele queria que os 2 corretores entendessem que seriam responsáveis por chegar ao sucesso juntos, ou por fracassar juntos. Era uma escolha deles. Ninguém nunca mais levou tal tipo de reclamação ao chefe. Problemas futuros, quando ocorriam, passaram a ser resolvidos entre as partes. Agradeci a jovem por compartilhar aquela história comigo. Aquilo me ajudou a entender a cultura da empresa e o tipo de conselho de liderança que poderia ser relevante. Contudo, essa história serve para muito mais do que para os negócios. Você pode se lembrar de algum momento em que teve vontade de agir como esses corretores? Em determinados momentos da sua vida, você desejou dar de ombros, abrir mão e buscar outra pessoa para resolver os seus problemas? É compreensível querer tirar o corpo fora e colocar o ônus em outras pessoas. Costumamos fazer isso com coisas que fogem ao nosso controle. Apontamos para situações e dizemos: "Não é minha culpa. O trânsito estava péssimo. O mercado é péssimo. O mundo é uma bagunça." Apontamos para pessoas e dizemos: "Não é minha culpa. Ela é muito difícil. Meus funcionários são uns idiotas. Meus pacientes são carentes. A comissão é toda minha." Mas desculpas não levam você a lugar nenhum. Aqui está o desafio que proponho. Apague "não é minha culpa" do seu vocabulário. Sempre que sentir que a frase está vindo para sair pela sua boca, pare. Em vez disso, diga: "É a minha vida e eu sou responsável por isso." Isso muda tudo. É a minha vida e eu sou responsável por isso. Ninguém virá salvá-lo. Assumir a responsabilidade significa que você toma para si as rédeas da sua vida. Que você percebe que tem a chave para mudar as coisas, solucionar os seus problemas, melhorar a sua vida e fazer a diferença. E isso não se refere apenas a ações e ajustes. Assumir a responsabilidade também nos dá o poder de deixar que as coisas passem,
de aceitar as coisas que não podemos mudar e de perdoar acontecimentos e pessoas que nos feriram no passado. Exige que paremos de dar de ombros, de abrir mão e de achar que não podemos fazer nada. Sua vida lhe oferece diariamente pontos de inflexão para que você pare de olhar para fora, pare de esperar que outra pessoa venha resolver tudo e pare de agir passivamente enquanto espera que alguém tome a frente. É o seu momento de escolher viver. Viver de verdade, ser dono da sua vida. Pegue o seu garfo. Você já experimentou a alegria de sentir que finalmente conquistou algo? Pode ter sido a sua graduação, o seu primeiro emprego, o seu casamento. Você trabalhou, lutou, dedicou-se e conquistou. Subiu uma montanha rochosa até o topo, e então descobriu que a parte difícil da jornada estava apenas começando? Para mim, essa experiência foi voltar para casa depois do incêndio. Eu tinha 9 anos. Acabara de passar quase 5 meses no hospital. Tinha superado diversas cirurgias e tivera meus dedos amputados. A dolorosa experiência de ficar longe da família, enfrentando diversos procedimentos, enfim, tinha chegado ao fim. A luta estava terminada. Já podíamos comemorar. Agora, o hospital que me recebeu sem chances de sobrevivência me devolvia a minha família. Eu agora tinha queimaduras, cicatrizes, curativos e uma cadeira de rodas, mas estava vivo e muito grato. Saímos do estacionamento, fizemos a viagem de 5 minutos para casa e viramos em nossa rua. Fiquei absolutamente maravilhado com os carros, caminhões de bombeiros, balões e amigos que nos esperavam. Sob um todo, estavam familiares, amigos, colegas de classe, vizinhos, socorristas e membros da comunidade nos davam as boas-vindas de volta para casa. Tinha música e as pessoas choravam. O garoto sobreviveu. Depois, naturalmente, nossos amigos foram para casa, os carros foram embora, a porta da frente se fechou e sobramos nós, para decidir como seguiríamos em frente como família. Naquela noite, minha mãe fez o meu prato favorito: batatas gratinadas. Caso você ainda não tenha percebido, vou deixar claro. Eu era uma criança diferente. Pela primeira vez desde o incêndio, sentamo-nos a família toda, em torno da mesa da cozinha de nossa casa reconstruída. Meu pai e minha mãe estavam um de cada lado da mesa. 3 de minhas irmãs, Laura, Cadey e Susan, estavam de um dos lados, e meu irmão Jim, minha irmã Amy e eu, do outro. Nossa família tinha passado por desafios inimagináveis nos últimos meses. Tínhamos perdido a casa em um incêndio. Meus irmãos tinham perdido os pais para uma vigília basicamente de 24 horas por dia, 7 dias por semana em um hospital. Meu irmão e minhas irmãs, com idades entre 18 meses e 17 anos, haviam sido separados, indo para a casa de amigos e familiares durante a reconstrução da nossa casa. Meus pais quase perderam um filho. Eu tinha perdido os dedos, a capacidade de locomoção e tinha cicatrizes da cabeça aos pés. E ainda assim, lá estávamos nós. Nós conseguimos. Em casa. Juntos. Uma família. Mudada. Ferida. Transformada. E viva. Novamente estávamos jantando, limpando respingos de leite e nos preocupando com os cotovelos sobre a mesa. A vida voltava ao normal. Mas sem dúvida um milagre tinha acontecido. Então, naquela noite, celebramos. A comida parecia deliciosa. Fechei os olhos e senti o aroma divino do queijo. Então, abri os olhos e me dei conta. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.